Olá pessoal, tudo bom com vocês? Que saudades! Hoje nós vamos ter o nosso terceiro vídeo da nossa série Boleira Bem-Sucedida. Nesse terceiro vídeo eu vou te ensinar uma técnica que vocês vão montar o bolo para o bolo ficar certinho, firme, para vocês poderem transportar, para decorar sem dificuldade nenhuma. Ou seja, bolo torto nunca mais. Combinado? Pessoal, ó, já aproveita, já curte aí o nosso vídeo e conta pra gente se vocês estão acompanhando a nossa série e se vocês estão gostando, tá bom? Aproveita para divulgar, para compartilhar, para chamar os amigos, porque todo vídeo a gente tá falando, quanto mais vocês divulgam e comentam, mais empolgado eu e o Américo ficamos para fazer novos vídeos. Aliás, que falando em Américo, chega aí então. Oiê! Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos em mais um episódio nosso aí. Vamos acompanhar o que nós temos hoje para vocês. Aí, obrigada, lindão. Pessoal, ó, então só para recapitular, nós tivemos o nosso primeiro vídeo onde nós fizemos a massa com o bolo, né? Massa fofinha, ou seja, bolo solado nunca mais. A Gigi tá com um bico enorme do outro lado ali, porque eu não falei. Fala, oi, Gigi! Oi, pessoal! Não sei se ela tava assim, ó. Mas eu ia falar, coração. Tá bom. Você acha que eu vou esquecer de vocês? Jamais. Quem seria de mim sem vocês? Pessoal, ó, no primeiro vídeo, quem não viu, dá uma olhadinha aí no nosso perfil que vocês vão ver o vídeo 1, o primeiro vídeo onde nós fizemos essa massa aqui, tá bom? Ó, uma massa bem fofinha aí, que é uma massa tipo pão de ló. Ou seja, aquela massa que nós assamos juntos no primeiro vídeo, nós vamos estar usando hoje aqui. Beleza, pessoal? Ó, então vamos lá. Ó, nós batemos então a massa, repartimos em duas formas e temos o bolinho aqui que eu mantive ele embalado, né, que a gente pode observar aqui, ó, em um filme plástico para manter ali a umidade dele e para o bolo não ficar seco e durinho, tá bom? Esse bolo, pessoal, se eu fosse demorar muitos dias para montar, aí eu poderia ter levado ele no freezer e congelar essa massa por até 90 dias, beleza? Ó, deixa eu colocar isso para cá e vamos aqui, ó, deixa eu tirar aqui esse filme plástico, pera lá, deixa eu tirar aqui, ó, ele tá guardadinho assim, pessoal, desde o nosso primeiro vídeo. Bom, ó, então isso é legal porque a gente já começa aqui, ó, a ter a seguinte noção, que eu posso estar fazendo as nossas massas, né? Primeiro já reservando a massa para depois ir montando, então dá pra gente se organizar para ter uma produção. Ai, Nana, tô vendo uns pontinhos brancos aqui, nossa, né? O que é isso? Pessoal, esse pontinho branco é porque a gente tinha peneirado um pouco de farinha aqui para ajudar na umidade. Como eu ia demorar muito para usar, né, até por conta aí da nossa série, então eu tinha polvilhado um pouquinho de farinha, tá bom? Ó, então esses pontinhos brancos aqui, ó, é a farinha, beleza, pessoal? Ó, aqui a gente vai ter que cortar esse bolo em camadas iguais, tá bom? Ó, Nana, em quantas camadas eu devo cortar aí esse meu bolo? Não tem uma regra absoluta. Tem pessoas que cortam assim, ó, eu pego um bolo, corto em 3 camadas, aí tem 3 camadas de massa e 2 camadas de recheio. Aí não tem uma regra. Isso é muito pessoal. Eu gosto de cortar o bolo em várias camadas. Quanto mais camadas tem o meu bolo, melhor eu vou distribuir o recheio. E se o recheio está bem distribuído, o que vai acontecer? O meu bolo vai ficar firme. Então lembra aquilo lá de um bolo bem estruturado? Então se eu tenho camadas baixas de massa e camada baixa de recheio, eu vou ter esse recheio melhor distribuído e um bolo mais firme para o transporte, para decoração, para tudo, tá bom? Então eu prefiro dessa forma. E também, no momento que eu servir uma fatia lá para o convidado, ele vai dar uma garfada e toda garfada que ele pegar vai vir massa e recheio, massa e recheio. Então sempre vai ter aquele bolo equilibrado, tá bom? Ó, então a gente pode cortar em quantas camadas a gente quiser. Quanto mais camada, melhor.
opinião, tá bom? Ó, essa casquinha aqui do bolo, pessoal, algumas pessoas gostam de remover, outras não fazem tanta questão. Então também é opcional. O que eu observo que dependendo do recheio que você utiliza, essa casquinha, na hora que você parte uma fatia, ela aparece. Então, por uma questão de estética, muitas vezes a gente remove, tá bom? Ah, mas deixa eu fazer uma coisa aqui, ó, antes de começar a cortar o nosso bolo. Aqui, pessoal, ó, deixa eu pegar uma balancinha e eu vou pesar aqui, ó, pra gente saber aquela nossa receita, tipo pão de ló do primeiro vídeo, quanto que ela pesa, ó. A receita aqui tá pesando 1,160 kg, tá bom, ó? Então eu vou tirar aqui um pouquinho dessa parte da casquinha mais escura, ela acaba perdendo um pouquinho do peso. Vou voltar aqui pra gente começar a cortar. A gente observa aqui nas lojas de confeitaria, a gente encontra aqueles cortadores de bolo, né, que ajudam bastante. Aqui eu não tenho aquele cortador que ajuda a cortar todas as camadas da mesma espessura, eu vou cortar com uma serra mesmo, tá bom? Mas se vocês preferirem aquela ferramenta, é muito legal também, tá bom? Ó, eu vou fazer aquela chuvinha de farinha aqui novamente, né? Como eu já havia comentado no primeiro vídeo, essa farinha aqui, pessoal, ela ajuda a tirar a umidade para não ficar aqui o bolo agarrando muito na faca na hora aqui de cortar, né? Porque senão acaba também sendo ruim, né? Pessoal, ó, eu vou remover então aqui aquela casquinha, eu vou tirar assim, sabe, ó, o mais fininho possível. Ó. Pode ser, querido. Ó lá, pessoal, ó, vou remover aqui o mais fininho possível pra gente não perder tanto, né, ó. Obrigada. Aí vou pegar aqui um potinho pra eu ir colocando aqui. Ó lá, ó, agora eu tirei aqui, pessoal, aquela casquinha, né, a parte aqui de cima. E adivinha se a Giovana já tá pedindo a casquinha pra ela comer, né? Bom, agora aqui, pessoal, ó, eu vou decidir em quantas camadas eu quero cortar. Vou cortar só o meio, vou cortar em 3, enfim, tá bom? Ó, aqui eu vou cortar em 3 camadinhas. Vou colocar um pratinho aqui embaixo, só para facilitar. E vamos então cortar em 3 camadinhas de bolo. Eu vou ver mais ou menos aqui, ó, a espessura desejada, né? Ah, eu tenho que fazer mais ou menos aqui, ó, ter uma ideia da espessura que eu quero cortar. Quando a gente vai cortar com a serra, pessoal, ó, aí eu venho assim cortando, né, de uma vez só. Sim, eu observo que eu deixo o bolo muitas vezes torto demais, fica muito grosso de um lado e fino do outro. Então, para que isso não aconteça, eu gosto de primeiro marcar o bolo em volta com a serra. Essa serra aqui, ó, é uma serra de bolo, pessoal, que ela é mais comprida, que isso já vai ajudar. E também a gente observa que serra de bolo, ela tem os dentinhos mais profundos, que ajuda também a cortar o bolo melhor, tá bom? Ó, então, antes de aprofundar totalmente, eu vou vir aqui, ó, só marcando, pessoal, ó. Ah, eu quero o bolo mais uma fatia aqui, ou melhor, uma camada, mais ou menos na espessura de um dedo. Então, eu marquei a volta toda do bolo, né? A gente observa que aqui, ó, tá toda marcadinha. E agora eu venho seguindo essa marcação e aprofundando aqui a serra. Aqui eu tô usando serra, mas lembrando que dá para comprar, né, aqueles cortadores de bolo que vai ser mais fácil, tá bom? Ó, eu vou apoiar aqui, pessoal, ó, a camadinha lá do bolo. Olha que massa legal, né, pessoal? O que a gente observa? Que essa massa aqui, ó, ela tem flexibilidade, não é uma massa que quebra com muita facilidade. Então, eu consigo manipular as camadas com mais facilidade, tá bom? Ó, então, cortamos a primeira e agora a gente vai vir aqui, ó, e cortar ao meio aqui, ó, para fazer a nossa segunda camadinha da massa do bolo, ó. Então aqui eu tenho mais uma camadinha, né? Olha lá que legal.
mais uma camada aqui da massa do bolo e a terceira camada aqui, tá bom? Ó, e aí a gente vai repetir o mesmo processo aqui com o segundo bolinho que nós fizemos, tá? Agora já temos aqui, ó, o bolo também cortadinho, beleza? Agora nós vamos para o segundo passo, que é o recheio, que o recheio nós fizemos no segundo vídeo. Então também, quem não viu o recheio, que é aquele recheio de Snickers, confere, vai lá no nosso perfil e confere aí o vídeo. Beleza, pessoal? A gente já volta. Bom, voltamos com os recheios que nós fizemos no vídeo 2, tá bom? Ó, então aqui eu tenho um creme belga de chocolate e aqui um caramelo com amendoins, tá bom, pessoal? Ó, então da mesma forma que nós fizemos os recheios, nós também deixamos guardadinho lá para que a gente usasse ele agora, tá bom? Ó, então vou tirar aqui o filme e vamos ver aqui, ó, como ficou a textura do nosso recheio. Olha isso aqui, pessoal. Olha, dá pra ver aqui, Gigi? Sim. Olha aqui. A Giovana já falava, mãe, me dá uma colherada. Aqui, ó, eu falava, não vou dar colherada nenhuma. Olha que recheio legal, pessoal. Olha a textura desse recheio aqui, ó, um recheio cremoso, porém um recheio firme. Olha lá, ó. É um recheio assim que a gente precisa para o nosso bolo para ter a estrutura perfeita. Pessoal, quando a gente vai e fala assim, eu vejo um bolo finalizado, eu vejo aquele bolo bonitão, certinho, lisinho, retinho. Tudo isso, o planejamento vai desde a massa, no início da massa, do recheio. Se eu não tiver um recheio aqui com uma textura legal, como essa que nós fizemos no nosso vídeo 2, se a gente não tiver uma textura assim, ó, possivelmente eu vou ter um bolo comprometido, né? Ó, vamos ver aqui a textura do nosso caramelo, como ficou? Vou empurrar isso pra cá. Olha lá, pessoal, ó, olha a textura aqui do nosso caramelo, né? Ó, esse caramelo aqui, pessoal, olha que legal. A gente pode usar ele para rechear outras coisas, né? Trufa, pão de mel, cone. Imagina rechear um cone aqui, né? Então a gente pode estar usando para outras aplicações, tá bom, pessoal? Ó, agora eu vou colocar esses recheios em uma manga de confeitar para a gente ter mais facilidade na hora de aplicar no bolo. Combinado? Já voltamos. Bom, agora eu já coloquei os recheios no saco de confeitar. Aqui tá o recheio de caramelo, né, com amendoim. Vamos pesar aqui. Pessoal, ó, uma coisa que eu sempre falo nas aulas. Quem cria o hábito de pesar tudo que você faz. Executei uma receita nova, anota lá, né, em um lugar que você tem o hábito de anotar e coloca quanto pesou. Isso ajuda muito a gente a ter noção depois do peso final do bolo, ajuda muito no rendimento, tá bom? Ó, aqui, pessoal, a nossa receita pesou 500 gramas, tá bom? Ó, aqui, mas confesso que Giovana, conhecem a Giovana? Roubou umas 3 colheradas aqui desse recheio, né? Mentira. Então daria até um pouquinho mais. E esse outro, pessoal, que é o creme belga de chocolate, eu coloquei em 2 saquinhos, tá bom? E com as manguinhas aqui, ó, pesando aqui 830, vamos arredondar, 830 gramas aqui, mais ou menos, tá bom? Então já tenha esses números sempre ali, pessoal, anotadinho, porque isso ajuda bastante, tá bom? Ó, massa cortada, recheio já aqui nas manguinhas. O que a gente precisa agora? De uma calda. Pessoal, vou deixar também a receitinha da calda para vocês. Tem várias caldas. A calda mais utilizada é a calda que eu costumo chamar de básica, ou seja, aquela calda que a gente faz de água com açúcar. Essa calda, pessoal, vai combinar com todo e qualquer recheio, por isso que a gente usa muito, por isso que ela é básica e ao mesmo tempo o custo dessa calda é muito baixo. Vou deixar a receitinha para vocês, mas como que eu gosto de fazer? Eu coloco assim, ó, pego lá uma panelinha, coloco 1 xícara de açúcar e 2 xícaras de água, tá bom? Ou seja, 1
uma medida de açúcar para 2 medidas de água. Eu vou pegar lá a panela, colocar o açúcar na água, não há necessidade de mexer e eu vou levar no fogo, tá bom? Conforme a água vai aquecendo, o açúcar vai derretendo e assim que a água ferver e observar que o açúcar derreteu totalmente, sem precisar estar mexendo, a calda já está pronta, tá bom? Então assim, ó, 3, 5 minutinhos ali fervendo já é o suficiente. Eu vou desligar o fogo, vou deixar essa calda esfriar e eu vou estar usando ela, tá bom? Então é a calda que combina com tudo, beleza? Aí o que acontece? A gente pode estar saborizando essa calda para combinar com o nosso recheio. Por exemplo, como esse recheio é à base de chocolate, certamente eu posso colocar um pouquinho de licor de chocolate junto, né? Nessa caldinha para saborizar e deixar ainda mais gostosa. Essência de nozes, vou fazer um bolo de nozes, então eu vou colocar, saborizar a minha calda com essência de nozes, enfim, né? Vou fazer um bolo de fruta, um bolo de maracujá, então eu coloco um pouco de suco concentrado de maracujá nessa calda. Então é uma calda básica que a partir dela eu vou fazer uma série de combinações. Beleza, pessoal? Ó, então aqui eu tenho a calda que eu fiz já fria, né? Na medida lá da receitinha que eu vou passar para vocês, a gente vai ter aí em média 500 ml, meio litro de calda, tá bom? E como o nosso bolo aí, o recheio tem chocolate, eu vou usar um pouco aqui, ó, de licor de cacau, de licor de chocolate para saborizar, né? Posso colocar aí a quantidade que eu quiser. Eu coloco geralmente aí em média umas 3, 4 colheres de sopa, tá bom? Ó, e aqui já tá pronta a nossa calda, tá fria, tá bom, pessoal? Aqui eu tenho dessas bisnaguinhas de ketchup, de mostarda, tá bom? Que ajuda bastante a gente na hora aí de umedecer o bolo. Vou colocar aqui, vamos fechar aqui a nossa bisnaguinha. E agora sim, massa já cortada, recheio nas manguinhas aí de confeitar e a calda aí já no jeito. Bom, o bolo, pessoal, nós assamos, filho, pega a forma lá pra mim, por favor. A gente assou em uma forma no diâmetro de 20 centímetros, tá bom? Ó, então aqui eu tenho a forma que a gente assou o bolo, tá bom? Tem 20 centímetros de diâmetro e aqui essa forma tem 10 centímetros de altura. Vou pegar aqui, ó, um saquinho novinho, limpinho, né? Pode ser aí o saquinho que vocês tiverem, né? Pode ser aquele saquinho de rolinho, sabe, ó? Vou encapar, pessoal, ó, a parte interna aqui da forma, para que a gente possa estar desenformando esse bolo com mais facilidade. Vou colocar aqui o prato giratório, né, a bailarina, já agradecer aí, né, a parceria da Blue Star, pessoal. Essa bailarina, ela tem um valor aí, né, um custo bem acessível e é um prato giratório aí, ó, que gira bem, muito bom, tá bom, ó? E aí a gente vai colocando agora as camadas do bolo. Deixa eu pegar aqui, que nós já cortamos, ó. Lembra o nosso bolo cortadinho? O que a gente vai observar aqui, pessoal? Ó, eu vou dar preferência para começar a montagem. Ó, deixa eu mostrar aqui. Com essa parte do bolo, onde ela é mais retinha, ela é mais firme, tá bom? Ó, então eu vou escolher essa parte de baixo do bolo e eu vou acomodar aqui na forma e já vou arrumando aqui o saquinho. Tá dando pra ver aqui, Gigi? Ó lá. Ó lá, pessoal, ó. Tá acomodado aqui direitinho, tá bom? Ai, Nana, quanto que eu vou colocar de calda? Quanto eu vou umedecer esse meu bolo? Olha, isso é bastante relativo, pessoal. Tem massas que são mais úmidas de natureza, então essas massas mais úmidas, ela não pede tanta calda. Tem massas que
já não tem tanta umidade, que é o caso do nosso bolo tipo pão de ló. O bolo pão de ló, ela é tão usada aí na confeitaria, principalmente na região sudeste, justamente porque a gente adora aquele bolo bem molhadinho. E a massa tipo pão de ló é uma esponjinha, você vai colocando a calda aqui, ó, vai absorvendo totalmente, tá bom, ó? Pessoal, eu vou colocando a calda, ó, vou usando aqui a bisnaguinha e eu vou colocando a caldinha e vou virando aqui. Por isso que o prato giratório ajuda bastante, ó. Vou aqui, visualmente eu observo que eu vou vendo aqui, né, ó. Eu vou observando que toda a superfície do bolo já está umedecido, né? Então eu vejo que tá tudo molhadinho. Mas sinceramente, nada melhor do que eu tocar a massa e eu sentir, pessoal, que a massa está molhada. Quando eu aperto aqui, ó, eu já começo a observar que a caldinha já tá até subindo, tá bom, ó? O que eu observo também? Que é mais ou menos uma meia bisnaguinha que eu vou colocar em cada camada. Querido, quantos ml que ficou ali no... Vê aí pra gente quantos... Ó, se tinha 500, ali tem 300, a capacidade dessa bisnaguinha é de 200, tá bom? Ó, então eu vou colocar metade da bisnaguinha em cada camada, tá bom? Ó, aproximadamente. Então, em média, pessoal, no máximo, uns 100 ml de calda para cada camada, tá bom? Agora vamos pensar aqui comigo, ó. Essa camada de baixo, ela vai ficar com o recheio em cima, não vai? A próxima camada de bolo que eu colocar, ela vai estar em contato com o recheio embaixo e em cima. Tá dando para entender? Essa camada de bolo que tem recheio embaixo e em cima, eu posso e devo umedecer menos, porque o próprio recheio já vai passar a umidade. Se eu deixar as camadas do meio encharcadas de calda, sabe o que pode acontecer? O bolo, às vezes ele fica soltando aguinha depois de pronto, eu falo que fica chorando, sabe? Então também acaba não ficando ali bonito, isso não pode acontecer, que vai ali comprometer o visual do bolo. Então o que eu vou lembrar? Que eu até posso dar uma caprichadinha na primeira e na última camada, as que ficam no meio não há necessidade, tá bom? Ó, vou pegar agora aqui, ó, vou pegar aqui o nosso recheio e a gente vai colocar uma camada de recheio. Lembra que o nosso bolo tem seis camadas de massa, pessoal? Isso significa que eu não preciso colocar uma camada muito alta de recheio, camada mais baixa, porque a gente já falou que nós vamos distribuir melhor, tá bom? Mas para que a gente tenha uma noção, tudo certinho, eu vou pesando aqui, pessoal, só para que vocês para vocês terem uma noção, quanto que a gente vai colocar de recheio, né? Ó, então eu vou colocar aqui sobre a balancinha. Vamos ligar aqui a balança, ó. A balança tá marcando 0 aqui, pessoal. Eu apertei o botãozinho tare da balança para descontar, tá bom? Ó, e agora eu vou pegar aqui o saquinho de confeitar dos recheios. A América até tinha feito observação do seguinte: você não falou da temperatura, pessoal. A gente tinha guardado na geladeira os recheios, né? Então, quando tá na geladeira, ele fica bem duro. Então, eu preciso tirar umas 2 horinhas com antecedência para ele perder o gelo, para ele ficar mais cremoso. Porque se eu tirar da geladeira e quero usar na hora, ele vai estar duro demais, eu vou ter dificuldade, tá bom? Então, deixa pelo menos umas 2 horinhas ali para degelar, tá bom? Pessoal, aqui, quanto maior eu vou cortando aqui o buraco, né, da nossa manguinha aqui, ó, maior vai ser a camada, né? Então eu quero colocar pouco recheio, eu vou fazer um buraco pequeno. Eu quero colocar bastante, eu vou fazer um buraco maior, tá bom? Ó, aqui, pessoal, geralmente eu corto, né, ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó, vou fazer aqui, ó, um buraquinho, aqui dá pra ver o buraquinho, gente? Uhum. Ó, pra não ir nem muito recheio, mas também não ir tão pouquinho, beleza? Ó, e eu vou vir aqui recheando. Dá pra ver aqui, Gi? Dá. Olha lá, ó.
camada de recheio bem bonitona. Olha lá que legal. Deu pra ver aqui, gente? Sim. Pessoal, aqui nós colocamos 300 gramas de recheio. Beleza? Ó, só pra gente ter uma ideia aí, ou seja, um bolo bem recheadão. Aí eu vou vir aqui, ó, com uma camada de bolo. Eu não vou apertar com muita força, mas eu vou dando uma apertadinha assim, ó, pra ir já acomodando a massa e acomodando aqui, ó, o recheio. Bom, ó, já dou aquela boa acomodada. Falo que os brasileiros, eles gostam de bolo bem recheado, né, pessoal? Ó, aqui a gente vai dar aquela umedecida. Lembrando que eu posso até colocar uma quantidade menor de calda, porque aqui a gente vai ter recheio em contato com a massa na parte de cima e na parte de baixo. Ó, então nesse aqui eu coloquei uma quantidade bem menor, tá bom? Ó, de calda. E agora a gente vai colocar o recheio de caramelo. O recheio de caramelo, pessoal, eu vou cortar um furinho aqui, ó, menor. Sabe por quê? O caramelo, eu não quero colocar uma quantidade muito generosa, porque caramelo é bem doce. Então a proporção de recheio comparada com a de chocolate vai ser um pouco menor, tá bom? Ó, só pra gente ter ideia, vamos colocar a balança aqui de novo. Ó lá. E eu venho aqui de novo. Esse caramelo, ele já é um recheio mais firmezinho, que eu tô apertando aqui, ó, eu tô tendo que fazer mais força, sabe? Pra ele sair, ele já é um pouco, a textura dele é mais firme comparada ali com o recheio belga de chocolate, né, ó. Vem aqui, colocando uma camada, não precisa ser tão generosa, porque o caramelo é bem docinho, né? Eu gosto de ir colocando com a manga, pessoal, porque às vezes a gente vai espalhar o recheio com a colher e a gente começa a arrancar uns pedaços da massa. Ó, 230 gramas aqui do nosso recheio de caramelo. Agora vamos colocar mais uma camada da massa aqui e vamos repetir o processo, né? Massa, vou umedecer, vou colocar a outra camada de chocolate, intercalando aí os recheios, tá bom? Ó, vai dando aquela boa apertadinha com amor. Ó lá, ó, umedeço, precisa colocar muita calda, né, ó. Umedeci, vou vir agora com o recheio de chocolate. Pessoal, se eu não me engano, eu tinha falado que o recheio de chocolate, o rendimento dele foi aproximadamente 830 gramas, né? Se eu for, eu quero dividir o recheio aqui certinho por igual. Então o ideal era eu fazer, como eu sei que eu vou colocar 3 camadas de chocolate, então eu faria 830 dividido por 3, e aí eu iria colocar, em média, 280 gramas de recheio. Lembra que aquela hora eu pesei e deu 330? Eu pesei um pouquinho, né? Eu coloquei até um pouco mais de recheio. Por isso que é importante a gente ir pesando. Eu sei que acaba demorando um pouquinho mais, mas isso sempre faz com que a gente tenha mais equilíbrio em tudo aí para executar as nossas receitas, beleza? Ó, então eu vou novamente aqui colocar outra camadinha de bolo, ó lá, camadinha de bolo, dá aquela ajeitadinha, olha lá que legal. Aperta com tanta força, mas dá uma apertadinha aqui, ó, um pouco mais de calda.
tá bem, querido? E agora vem o caramelo, né? O caramelo, a receita dá em média uns 500 gramas, né? Então, como são 2 camadas de caramelo, aí eu coloco 250 gramas, né? Aproximadamente. Deu para entender, pessoal, como que a gente faz? Assim fica mais fácil, né? Pra gente estar tendo ideia principalmente do peso do bolo, sabe? Porque às vezes a gente fala, poxa, né? Um bolo de tantos quilos tem que pesar, de tal tamanho, vai pesar quantos quilos, né? Então a gente sempre acaba sofrendo bastante com isso. E quando a gente pega o hábito ali, ó, de pesar, tudo fica mais fácil. Bom, ó, então eu vou espalhar aqui aquela camadinha aqui do caramelo. Venho aqui com mais uma camada da massa do bolo, dou aquela apertadinha. Olha aqui que legal. O Américo já deu uma abastecida aqui, ó. Encharcando, né, pessoal? Olha lá, ó. E agora a gente vem com a última camada aqui do recheio. Ou seja, nós colocamos 6 camadas de massa e 5 camadas de recheio. Bom, ó. Então essa receita dá certinho aqui para rechear esse bolo aqui, ó, que tem 20 centímetros de diâmetro. Beleza? Ó, espalhei aqui o recheio e venho com a última camada. Deixa eu mostrar o que aconteceu aqui, ó. Quando eu fui desenformar o bolo, na hora que eu fui desenformar ele estava um pouco quente ainda. E aí ele grudou um pouco e na hora que eu fui desenformar eu machuquei o bolo. Tá vendo, ó? Ele ficou preso um pedaço assim, ó, no fundo da forma. Então eu fui lá, peguei e coloquei aqui direitinho, né, ó, pra tampar o buraquinho. Então, às vezes, acontecem essas coisas, né? E a gente, às vezes, fica desesperado. Tudo isso dá pra gente, vamos dizer assim, arrumar, tá bom? Ó, então, eu até deixei aqui pra gente ver juntos aí que essas questões também, eu não preciso ficar tão preocupada, né? Ó, se acontecer, tá bom? Ó, deixa eu usar até o finzinho aqui desse recheio. Giovana já tá fazendo cara feia, porque ela achou que ia comer, né? Ó, vou colocar aqui a última camadinha. E aqui, pessoal, a gente vai fazendo aquele carinho aqui no nosso bolo. Nano, o bolo ficou um dedinho aqui, ó, pra cima. Tem problema? Não tem problema algum, pessoal. Ó, a gente vai dar aquela prensadinha aqui no nosso bolo, para que ele fique bem certinho e bem compacto, tá bom? Ó, vamos umedecer. E o que a gente observa, né, pessoal? Que eu iniciei o bolo com aquela parte mais firminha, ele que é o fundo do bolo, e terminei aqui também com o fundo do bolo. Então, quando eu asso em 2 formas, né, a gente tem mais agilidade, rapidez para ele assar rápido. E também eu vou ter aí as 2 partes retinha e mais firminha para montar, tá bom? Ó, o próprio saquinho aqui, pessoal, ó, eu vou dar aquela ajeitadinha. Ó, eu vou lacrar o meu bolo aqui com o próprio saquinho. Vou deixar assim virado para baixo. Ó, vou vir aqui com uma bandejinha qualquer, né? Uma superfície plana aqui, pessoal, ó. Vou até colocar assim. Vou colocar aqui, vou dar uma apertadinha pro bolo ficar bem certinho, ó. Bem certinho aqui. Olha lá, pessoal, ó, como o bolo já tá bem prensadinho, bem certinho, tá bom? Ó, eu posso até agora vir aqui e passar um filme plástico pra gente deixar esse bolo bem certinho, e o ideal é deixar ele na geladeira de um dia para o outro. Se eu não tiver tempo suficiente para deixar de um dia para o outro,
eu devo deixar miseravelmente, pessoal, umas 6, 8 horas lá na geladeira, tá bom? Posso colocar algo plano aqui em cima e colocar um pezinho aqui. Ah, tem alguma coisa lá na minha geladeira, eu ponho aqui em cima para que ele fique sendo prensado, tá bom? E vocês viram que não montam um pouquinho assim, só além da forma que a gente prensa para deixar o bolo bem certinho. Dessa forma, o nosso bolo vai pegar o formato perfeito aqui da forma. Beleza, pessoal? Ó, então essa foi a nossa terceira aula, que a gente nunca mais vai ter um bolo torto. E agora nós vamos voltar na nossa quarta aula para a gente estar cobrindo o bolo e decorando ele. Beleza, pessoal? Então, ó, fique com a gente, né? Confira aí o nosso próximo vídeo, que vai ser a quarta aula, para finalizar o bolo. Espero aí que vocês tenham gostado. Não esqueçam, né, de curtir aí o nosso vídeo, de tá divulgando, compartilhando aí com as pessoas. E quem quiser, pessoal, ó, ter sempre acesso a todas as nossas dicas e novidades, é só vocês irem no nosso perfil, né? Aqui em cima, vocês vão lá na nossa fotinho, clica, vai para o nosso perfil. Lá no perfil vocês vão ver que tem um linkzinho azul logo abaixo da nossa foto. Lá é o link da bio que a gente fala, vocês clicam nesse link e aí vocês já vão ser direcionados para o nosso grupo no WhatsApp. E lá vocês vão receber sempre todas as nossas novidades, ok? Espero que vocês tenham gostado e acompanhe a gente aí até o final da nossa série Boleira Bem-Sucedida. Fala tchau, queridão! Tchau, pessoal, até a próxima. Obrigado por ter assistido aí. E fiquem com Deus e se cuidem. Fala tchau, Gigi. Tchau, gente. E até a próxima. Um beijo, muito obrigada.